Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Esporte Show, seu programa Esporte Show que já está desde 2017, trazendo vários esportes até você. Hoje, galera, a gente vai entrevistar Douglas Almazzi, jornalista do Instagram do Sem Bloque, especialidade de vôlei. Você que gosta de vôlei, curte vôlei, já deve estar curtindo aí a galera do Sem Bloque aí, fazendo um trabalho incrível, e nós já vamos conectar com eles aqui para a gente bater um papo aí, falar sobre essa temporada do vôlei. A temporada terminou, menos de uma semana aí, e agora a gente já tem vistas a Tóquio 2021. Grande Douglas Almazzi, meu querido, grande Dodô, salve, salve, meu querido. Salve, salve Marcelão, tá me ouvindo? Beleza? Então, show de Maravilha, bola. maravilha. Aí. Show de bola, esporte show. Marcelão, saudade de você, brother. Saudade do Cuca Aberta, do espaço físico do Cuca Aberta. Teodoro Sampaio. Lá a gente deu muitas risadas, trocou muitas ideias. Brigamos bastante, eu e Denis lá, você viu ali várias tretas, mas sempre bom a gente relembrar esse passado e quiçá em breve a gente se encontre novamente num estúdio, né? Agora que o Cuca Aberta é coworking, Coworking. future agora, né, Marcelão? Mas obrigado pelo convite, o Sport Show sensacional, já passou de mais de 100 edições. Tá demais, sempre convidados de primeiríssima qualidade, gabaritados. Sabe, a qualidade a gente vê no esporte, o esporte sendo tratado como deve ser tratado. Muito obrigado, meu querido. Essa é a edição de número 303 com o Douglas Almazzi aqui, galera do Sem Bloco. Galera que gosta de vôlei, não pode perder, um trabalho fantástico que essa gurizada faz aí no Sem Bloco aí. Tá fantástico aí. E, cara, também, muita saudade sua. A gente sempre batia longos papos, né? E realmente, o Douglas é uma pessoa extremamente politizada também. E nesse momento. Oi? Oi? Não, pode continuar. Calma, calma. Eu gosto de política, eu gosto de estudar política, eu gosto de estudar bastidores do esporte. Acho muito importante que as pessoas tenham conhecimento não apenas daquilo que está em movimentação ali aos olhos dela, que é, ou seja, uma arena, uma quadra, um estádio, o que quer que seja. Tem que se ligar em todas as situações de como as pessoas chegaram até ali, como os atletas chegaram até ali. Até lá são processos muito longos, muito árduos, então eu acho sempre importante que as pessoas tenham uma noção da política nacional, política de clubes. É de suma importância para a gente entender determinadas situações que às vezes ao olho comum, Marcelo, são muitos, assim, pô, a gente vai falar basicamente, por exemplo, daqui a pouco da convocação da seleção brasileira feminina. Nossa, é um alvoroço praticamente parecido com o que ocorre no futebol, com a seleção masculina. Ou seja, é um fervor. E aí tem aquele negócio, levou aquela, não levou aquela, favoreceu o X, enfim, tudo isso é uma questão de bastidores, é importante que as pessoas estejam ligadas. Quem é o ministro do esporte, quem são os secretários, quem são os presidentes dos comitês. Acho sempre importante a gente estar antenado com isso. Eu acho que essa é a parte politizada que você citou a meu respeito, Marcelo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí acho que a galera já dá para sentir isso aí pela sua fala. Ainda mais que o Douglas é um cara que acompanha o jogo lá do lado da linha, meu amigo. Lá de dentro, né? E aí, Douglas, deixa eu aproveitar, cara, e já te perguntar como é que foi cobrir essa Superliga, né? Em pandemia, né, cara? Porque, assim, para quem não conhece o Douglas me corrija aqui, Douglas, é um anunciador, né? Sou locutor. Eu Locutor, sou muito louco. bem. Foi no jornal, Eu sou. né?
É o Eu sou o locutor de quadra, né? Então eu sou o mestre de cerimônias do ginásio. Maravilha. E faz as reportagens do Sem Bloco. Cara, como é que foi cobrir isso com pandemia, cara? Vamos lá. Pandemia, a primeira começou em março de 2020. Ali já foi complexo porque quando ia começar a fase de quartas de final, veio os fechamentos e aí o encerramento das duas Superligas. Até mais ou menos agosto foi diminuindo um pouco e aí começou a ter as aberturas. Aí eu já comecei a trabalhar no Campeonato Paulista, tá? Então no Campeonato Paulista de 2020. Aquele foi um período onde a gente começou realmente a se adaptar ao que a gente veria na temporada da Superliga. Ginásios vazios, pessoas com máscara e um certo ar de tensão, sim, de preocupação. Mas eu vou colocar também da seguinte forma, né, Marcelo? Tiveram delegações que não levaram tão a sério num determinado momento. Enfim, foi diferente. Eu não quero colocar a palavra estranho, porque para mim cada ano é estranho, porque sempre há uma mutação, sempre há uma mudança. Então, ficar colocando o senso comum de tempos difíceis, tempo das trevas, não, eu acho que a gente tem que se adaptar ao momento. Então, se você perguntar do trabalho de locução, vou lá de máscara, faço a locução. Eu fiz do Pinheiros, do Campeonato Paulista até o fim da participação na fase de classificação. A partir da antepenúltima rodada da fase de classificação, eu também fiz no Osasco, até a fase de quartas de final, nos 2 jogos que o Osasco eliminou o Curitiba Vôlei. Então, no trabalho de locução no Pinheiros, eu praticamente ia lá, só fazia abertura e encerramento. O Osasco eu fazia o trabalho completo. Só que sempre de máscara, distanciamento em relação à mesa, que é onde eu sempre fico, todo um cumprimento de protocolo. Então, foi tudo dentro do que planejado. Mas aí tem o problema de quando os clubes estão nos seus lares, nos seus domínios, no dia a dia, a gente não pode controlar. Lá dentro foi controlado e estendendo para o trabalho de jornalismo, porque com autorização, aliás, mandar agradecimento tanto para Alessandra Pelissaro, para o Ari Pereira, pessoal do Pinheiros, para o Beto Opsi, também o pessoal do Osasco, para o Rafa, eles me liberaram, dentro também dos protocolos, fazer as entrevistas pós-jogo, que é o forte do Sem Bloco, pelo menos o forte do Douglas Almazio. Eu faço muito pouca live aqui no Instagram, eu não gosto muito desse formato, porque eu ainda não me adaptei a ele. Mas enfim, preciso fazer mais. Só que o fato de gostar do tete a tete, cheguei, conversei com o pessoal, pedi autorização, e aí sempre com máscara, sempre com distanciamento. Podem ver no próprio Instagram ou no YouTube do Sem Bloco, que tem sempre ali um distanciamento de 2 metros. Entrevistei Thaisa, Naemi, Ariane, que foi um dos principais destaques, enfim, todas elas, Amanda, todas elas com distanciamento, microfone sempre segurando aqui, microfone de lapela, apenas para captar o momento e levar para o público nesse momento tão difícil, eu falei que não ia falar difícil, né? Nesse momento diferente que é a não ida ao ginásio, que é estranho, sim, mas, por exemplo, para trabalho jornalístico é moleza, porque o barulho da torcida não tem, então a captação do áudio fica mais fácil.
Agora, é estranho você ver ali na quadra que algumas movimentações, algumas jogadoras não tiveram o incentivo que vinham das arquibancadas. E aí é onde entra até as atletas, os profissionais de comissão técnica, nós que fazemos a parte técnica do jogo, até a gente se adaptar a esse momento. O barato é, por exemplo, você ouvir tudo que elas falam dentro da quadra, né? Isso é interessante, a gente normalmente não ouve absolutamente nada. Os técnicos ficam perto de mim ali quando eu estou na locução e não dá para ouvir o que eles falam porque o barulho da torcida abafa bastante. Então foi diferente, não é o ideal, né, Marcelo? Acho que não. Mas é uma tendência para o futuro, cara. A gente ter menos público, eu acho que vai se encaminhar para isso e mais pessoas em casa assistindo aos eventos esportivos. Mas isso aí vai demorar muito ainda, vai levar um tempo. E é isso, essa foi a cobertura. E fora aquilo é a gente sempre caçar notícia para levar para o nosso público, pelo menos o público do Sem Bloco, e os outros perfis que fazem isso também, sejam independentes ou não, estão fazendo um trabalho muito tranquilo, muito honesto, levando qualidade, levando voleibol para a vida desse povo que ama vôlei, Marcelo. Não vou falar na mesma proporção de futebol, mas o que esse povo gosta de voleibol não está escrito. Não, sem dúvida nenhuma. E eu acho que uma das coisas que fica mais forte para isso foi uma amostragem que saiu agora, no começo de abril, até saiu um pouco mais tarde do que de costume, que a Federação Internacional de Voleibol pela primeira vez foi escolhida como a federação mais forte nas redes sociais. Então, pela primeira vez, é um estudo que há 5 anos eles fazem com todas as federações internacionais, olímpicas, e a Federação Internacional de Voleibol, no ano de 2020, foi a que teve maior repercussão nas mídias sociais. Então, isso mostra, né, como está crescendo o vôlei, não só Brasil, mas mundo aí, né? E eu acho que é uma boa parâmetro, porque em 2020 nós não tivemos nenhum evento internacional, né? Não, nem Copa do Mundo, algo assim que faça um deslocamento, tem um pico aí, né? Então... Só que isso aumenta a expectativa, né, Marcelo? Porque a partir de agora tá todo mundo de olho na Liga das Nações, todo mundo de olho nas Olimpíadas, todo mundo de olho nas Paralimpíadas, todo mundo de olho nas outras competições entre seleções que vão ter pós-Olimpíadas. Ou seja, vai aumentar e muito essa audiência, porque essa escassez de voleibol em termos de seleção vai fazer com que aumente o consumo em cima da seleção brasileira, principalmente da seleção brasileira, que leva carrega muita emoção para quem é apaixonado pelo vôlei, cara. Vai ser bem interessante ver essas competições com ginásios vazios. Ou não também, porque pode ser que lá no segundo semestre alguns locais já estejam liberados para receber pelo menos uma parcela de público. O único agravante são as Olimpíadas mesmo, cara, que aí é um lance entre os japoneses lá, já não tem torcida estrangeira, já está vetada, mas isso a gente vai conversando aí durante o papo, meu querido. Vamos sim. Galera, eu estou aqui com o Douglas Almasi, ele, jornalista do Instagram, @semblock aí, galera. YouTube também, viu, Marcelo? Sobre voleibol. Douglas, me conta uma coisa, vamos falar sobre Superliga Feminina. O que você destaca dessa temporada que teve aí a conquista do Minas, né? Uma final aí sensacional com o Praia Clube. Foi bem legal. De novo, né? Minas e Praia Clube chegando na decisão da Superliga, já tinha acontecido na temporada 18-19. Caminhava-se para acontecer na temporada 19-20, como foi cancelada, e essa temporada aconteceu de novo essa decisão. Foi uma decisão esquisita, porque
houve, obviamente, equilíbrio, mas engraçado que houve equilíbrio, inclusive, na intranquilidade de sets. A gente viu o Praia ganhando um set de lavada e depois o Minas vindo e ganhando um set de lavada. Ou seja, até equilíbrio até nisso, né, cara? Assim, a Superliga coroou os melhores planejamentos, que sem dúvida nenhuma são do Minas Tênis Clube e do Dentil Praia Clube. Não é de agora que os dois clubes mineiros estão com uma estrutura redondinha e que estão sempre disputando os títulos em pé de igualdade e igualdade em favoritismo, seja Superliga, Copa Brasil, Campeonato Mineiro, obviamente. Ou seja, são equipes que estão sim um passo à frente de três outras equipes que são fortíssimas, Marcelo, fortíssimas. Osasco, SESI Bauru e o Sesc Flamengo fizeram uma parceria para essa temporada. Então, sempre os times mineiros estiveram um pouco à frente. Embora o Osasco tenha surpreendido na fase de classificação e terminado em segundo, inclusive implicando na única derrota do Itambé Minas até a decisão, que perdeu o primeiro jogo. Então o Osasco chegou na segunda colocação e surpreendeu de certa forma. Muitos esperavam que ou o Praia Clube ou o SESI Bauru estivesse na segunda colocação. Por quê? O SESI Bauru também teve um grande investimento. Polina Raimova, que foi a maior pontuadora da Superliga, uma das maiores pontuadoras da história do voleibol brasileiro, a Azeri, e outras jogadoras também, selecionáveis inclusive, a Denísia, Brenda Castilho da seleção dominicana, enfim, investimento que o SESI Bauru fez, sempre cria uma expectativa muito forte para chegar e conquistar o título. Porém, acho que a mudança de comando atrapalhou um pouco o ajuste do SESI Bauru nessa temporada. Começou com o Anderson Rodrigues e depois o Rubinho assumiu o comando técnico do SESI. Para mim deu uma atrapalhada, mas enfim, acho que outro destaque que fica é o não comparecimento, né, do Bernardinho numa semifinal, né, cara, de Superliga. Se a gente já acha estranho o Bernardinho não estar com alguma equipe, que no caso, na maioria das vezes, foi o Rio de Janeiro, na final, imagina numa semifinal, cara, e foi o que aconteceu. O SESI Flamengo ficou, o Sesc Flamengo ficou na quinta colocação, terminou em quinto na fase de classificação, foi eliminado pelo SESI Bauru. Então ficou esquisito, estranho essa não participação do Bernardinho também. Ademais, cara, tivemos alguns destaques individuais. Por exemplo, a Ariane no Brasília, a Milena no Curitiba. Tivemos a Karina e a Diana indo muito bem no São Paulo Barueri. Mas quem sobrou foram Thaisa, que foi a melhor jogadora da competição, Macris, Pridaroit, as americanas, Dani Coutinho, Meganise, timaço esse do Minas Clube. A gente pode falar quem também sobrou, Fernanda Garay, Carol, enfim, essas jogadoras dominaram, Camila Bright pelo Osasco, Tandara junto, essas jogadoras dominaram a Superliga. Ficou em torno delas o maior fluxo de procura, né, de audiência, e acho que ficou em boas mãos. O comando do Nicola Negro foi muito interessante. Não foi fácil para nenhuma equipe, inclusive para o masculino, que a gente vai falar provavelmente, não foi fácil para ninguém essa situação de pandemia, de vírus acontecendo, deslocamento de delegações, enfim, foram trabalhos quebrados, né? Não teve
uma sequência no planejamento, sempre vinha um surto de Covid na equipe, um surto de Covid na equipe adversária que ia enfrentar, ou seja, o Nicola Negro comandou muito bem. Parabéns ao Minas Tênis Clube, à direção do Minas Tênis Clube, pelo título da Superliga, o bicampeonato merecidíssimo, cara. Deixa eu fazer duas perguntas para a gente fechar essa questão da Superliga Feminina. Você acha que teve alguma equipe assim que, sem a presença do público, se prejudicou mais do que as outras? Essa é a primeira pergunta. Certo. Posso responder já? Deixa eu só fazer um adendo. Ana Cristina, pelo Flamengo, a revelação da competição, 16 anos, vai completar 17. Inclusive está no grupo que está treinando em Saquarema, visando a Liga das Nações, quiçá as Olimpíadas. Então, Ana Cristina também. Cara, eu não posso deixar de falar, por exemplo, do Osasco. Osasco, acredito que com a torcida ia subir ainda mais de degrau para conquistar, pelo menos, a chegar a uma ida a decisão. Acho que, por exemplo, numa situação contra o Dentil Praia Clube, com torcida, eu acho que o Osasco poderia eliminar o Praia Clube, que também tinha um timaço, mas também teve percalços durante a competição. Eu acho que o Osasco talvez tenha sido o mais prejudicado nessa questão de sentir a ausência da torcida. Acredito que sim, viu, Marcelo? Cara, eu imagino também, eu assino embaixo com você quando você fala do Osasco. Foi até um dos últimos jogos que o Cucabeta cobriu, foi Osasco e Barueri, e foi um jogo sensacional. Mas a torcida do Osasco é uma coisa impressionante. É impressionante. Não, é diferente, Marcelo. É uma torcida, é uma torcida diferenciada de verdade. Não só porque eu tenho a oportunidade de trabalhar lá, mas porque trabalhando no Pinheiros, eu já vi a torcida que fica do Osasco, que fica lá no canto, ela ter uma força equivalente à força que tem o ginásio do José Liberati e empurrar a equipe para a vitória em cima do Pinheiros. Então, se fora de casa já faz essa diferença, imagina jogando nos seus domínios. Então, a torcida do Osasco, sim, é diferenciada. Claro, quem torce para o Minas deve estar me xingando nessa hora, quem torce para o Sesc, que é uma torcida muito forte também, criou uma raiz muito grande lá no Rio de Janeiro, deve estar... Quem que é esse cabeludo aí, safado, que tá falando da torcida, mas não me levem a mal, mas a torcida do Osasco faz um barulho diferente, podem crer nisso. E só falando uma outra coisa também, quem sentiu, de certa forma, uma falta da torcida foi a torcida do Fluminense, tá? Foi o Fluminense que acabou sendo a grande decepção da Superliga. O Fluminense, que vinha sempre se classificando em sexto ou sétimo, sempre ali figurando nos últimos anos, fez uma temporada 2020 e 2021 fraca, aquém das suas tradições, e muito em parte é a ausência da torcida, que pega a torcida que gosta também do futebol. Então é aquela torcida que vai lá, vibra toda hora, é a torcida também que é apaixonada pelo vôlei. Então o Fluminense também acredito que tenha sofrido bastante com a ausência da torcida. Maravilha. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você você até me corrige, mas se não me engano é o bicampeonato do Minas, 2 vezes com técnicos italianos diferentes. Perfeito. Stefano Lavarini, ele vai dirigir a Coreia do Sul nas Olimpíadas, está no grupo do Brasil. O Lavarini comandou na temporada 18-19 e na sequência ele se despediu do Minas, foi trabalhar na Itália e agora o Nicola Negro, ele já assumiu na temporada 2019-2020, já estava levando o Minas levou para a fase final, tinha tudo para levar para a decisão também e disputar o título. E assim, é um trabalho fantástico que fez tanto o Stefano Lavarini quanto
o Nicola Negro. São trabalhos que envolvem não apenas sistema tático, mas envolve também treinamentos mais dinâmicos, gestão de pessoas, gestão de grupo. Eu participei da coletiva virtual que teve antes do confronto do Minas nas semifinais, e alguém perguntou para a Carol Gataz, e ela falou do trabalho do Nicola Negro, trabalho que é diferenciado. Isso não quer dizer que os treinadores estrangeiros são os melhores, não sei o que, não, muito pelo contrário, o treinador brasileiro é tão bom quanto, mas acho legal o intercâmbio, eu acho legal essa roda da cultura, dos aprendizados de voleibol que cada um tem na sua terra, porque isso engrandece cada vez mais o voleibol vai ficando vai ficando cada vez mais interligado, e é por isso que cresce nas redes sociais, Marcelo. Eu acho que esse tipo de situação só engrandece o voleibol e, sobretudo, o voleibol brasileiro. Fantástico. Galera, Douglas Almazzi, do canal Sem Bloco, aqui com vocês hoje, aqui a gente conversando sobre a temporada, fechando a temporada de voleibol. E na semana que vem nós vamos estar com o treinador Alexandre Indiani comentando a seletiva de natação que nós estávamos vendo um pouquinho antes de entrar aqui, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, semana que vem nós vamos comentar sobre o grupo do Brasil que está se classificando para disputar os Jogos de Tóquio. Ok? Cara, indo para os meninos, para a Superliga Masculina, né? O que a gente pode destacar aí, né? O título do Taubaté, o Minas chegando na final depois, acho que de 8 anos, se me falha a memória. O que a gente pode destacar aí de bacana aí da Superliga Masculina, Dudu? Vou pegar uma pergunta que você fez, que é como é que nesse tempo de pandemia. Você falou da torcida, de influência e tudo mais. Eu acho que a pandemia e o fato de torcedores não irem ao ginásio contribuiu com algumas situações. E eu já vou ser direto ao assunto. O Itapetininga eliminou o poderoso Sada Cruzeiro. Eu acho que vai ficar, obviamente, o Taubaté como campeão, vamos falar do Minas. Mas, cara, não tem como a gente não falar que essa foi a Superliga do Itapetininga, cara. Eu acho que esse era um alento que o vôlei precisava, de certa forma, um tapa na cara pra gente. Vamos lá, o vôlei é um pouco diferente do futebol, porque no futebol você mete uma retranca, mete ali uma linha de 5 defensores mais uma linha de 3 no meio de campo, você fecha ali, parte só para o contra-ataque, faz um gol, ganha de 1-0, pum, beleza. É muito difícil no voleibol, cara. No voleibol você fazer uma situação como essa, mas o Itapetininga, ele perdeu o primeiro jogo em casa, mas foi para Minas Gerais, ganhou as 2 partidas, jogando de forma aplicada, jogando de forma determinada, humilde, e sempre acreditando que é possível sim, Marcelo, é possível sim você incomodar. Ninguém esperava que incomodasse tanto, porque fez de certa forma, uma mexida na estrutura do voleibol masculino, porque todo mundo esperava que o Sada Cruzeiro e o Taubaté fizessem a grande decisão, o que estava deixando a Superliga masculina até um pouco, não vou falar chata, mas sem o mesmo tempero que tem a Superliga feminina. E aí vem o Itapê, veio o Renan Buiatti, o maior pontuador da Superliga masculina, nos dá um chulepe na cara e faz com que a gente acorde e pense, cara, com boas estruturas, com honestidade, dá para você fazer boas equipes, dá para você fazer bons trabalhos. Ficou muito marcado isso. Parabéns também ao Minas, que chegou a uma decisão depois de quase uma década.
não é fácil ainda, porque Taubaté e Cruzeiro sempre tiveram no domínio nos últimos 10 anos, basicamente, com algumas equipes ali, o SESI entrando em alguma situação ali para rivalizar, mas acho que vai destacar o Minas, vai destacar o vôlei Renata, que é Campinas. Foi uma temporada muito legal, ganhou o Campeonato Paulista do ano passado, chega na terceira colocação, ou seja, vale a pena também destacar essas 4 equipes que chegaram nas 4 primeiras colocações. Então, pela ordem, Taubaté, bicampeão, parabéns ao Taubaté, todo o pessoal lá, que é uma seleção, não tem como, cara, a gente não falar. Aliás, os adversários todos são enfáticos ao falar que é uma seleção brasileira que tem do outro lado, e não é nada normal o Taubaté ganhar. O anormal foi o Itapetininga terminar na 4ª colocação, empurrando o Sada Cruzeiro para a 5ª posição. Isso foi muito legal. E de destaques, cara, posso falar, muito legal a temporada do Matheus Pinta pelo Minas, muito legal a temporada do Renan Buiatti, que eu já tinha falado. Visoto pelo Campinas foi um dos destaques. Cara, se eu for citar todos do Taubaté, daqui a pouco a gente vai falar provavelmente de seleção brasileira. Bruninho, Maurício Borges, Lucão, cara, é uma constelação de bons jogadores. Outros bons jogadores também, posso citar o Darlan, do SESI São Paulo. O SESI não foi bem, mas permaneceu nessa temporada. Acho que conseguiu o objetivo principal, que era ficar na elite, e deve fazer um trabalho ainda melhor nessa próxima temporada. Esses foram os principais destaques para mim da Superliga masculina, meu querido Marcelo. E só também rapidamente, só um salve para o pessoal do Blumenau, que fizeram um bom trabalho, chegaram nas quartas de final. O pessoal de Uberlândia também, que se classificou, projetos sérios. Outro que teve também nas quartas de final foi o Montes Claros, os Montes Claros América Mineiro, ou seja, trabalhos que privilegiam, de novo, vou sempre bater nessa tecla, na honestidade, na aproximação com os funcionários, ou seja, trabalhos dignos, trabalhos sérios, assim como do Vedacity Vôlei Guarulhos, o Anderson Marcelli. Tá de parabéns esse povo aí que tá fazendo da Superliga masculina ficar tão boa quanto a feminina. E acho que também é importante a gente destacar a importância de dar tempo a esses projetos, né, amadurecerem, né, Dudu? Porque o Tapetininga é um projeto que aí, se não me engano, já são 4, 5 temporadas que vem aí na mão do Peu, crescendo isso. Sim. E agora, né, dando esse resultado aí que ninguém esperava, ficando entre as 4 primeiras equipes do campeonato. Então, precisa de tempo, né? A gente precisa sair desse imediatismo louco que a gente sempre pensa, né? Ó, você está falando do imediatismo, e assim, o Brasil é um país paliativo. O Brasil sempre faz um tapa-buraco e vamos tocando o barco com o jeitinho brasileiro. E eu acho que essas gestões estão provando que não, é o contrário. Você primeiro precisa arrumar sua casa, primeiro limpar tudo, trazer gente do bem para trabalhar, gente que vai reverter em positividade. O Minas ser bicampeão, Marcelo, não é à toa. Não foi tipo, vamos aí montar uma equipe. É um trabalho que vem de anos, ao qual o Minas bateu na trave muitas vezes, porque Sim. Rio de Janeiro e Osasco estavam melhores estruturados. Agora percebe, o SESI Bauru já está se enfiando sempre entre os 4. 2, 3 temporadas. Vai fatalmente ganhar uma Superliga uma hora, mas se mantiver o projeto como você falou. Agora, mantendo o projeto, o Praia Clube só se tornou a potência que é no vôlei feminino depois de anos. Bateu cabeça lá no começo. E então, a manutenção do projeto, sempre com seriedade,
vai sim reverter em bons frutos. É óbvio que vai chegar uma hora que vai ter muito equilíbrio, alguém vai ter que ficar de fora, não tem como. Só que isso é o importante para a gente fortalecer cada vez mais o voleibol, tanto no masculino quanto no feminino, e fazer, por exemplo, com que a Superliga B tenha mais valorização e não apenas o jogo final ser transmitido pela televisão. Tem que ter muito mais divulgação, porque se a gente tem uma divisão de acesso forte, a gente vai ter também uma divisão de elite forte, e é aí manter os projetos conforme você falou, Marcelão. Maravilha. Já indo para esse gancho que você falou, Superliga B, quem é que sobe, né? Lembrando que a gente tem 3 ligas aqui no Brasil, né? A B e a C. Da B, quem é que sobe para... Quem vão ser os novatos ou quem vai estar voltando para a Série A do ano que vem, Dodô? Ó, vamos lá. Quem caiu do masculino? O Caramuru, Ponta Grossa e o Ribeirão Preto. Estão subindo no masculino o JF Vôlei e o Brasília. Então, JF Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, são os novos membros da Superliga Masculina. O formato da Superliga Masculina B foi diferente do feminino. O formato do masculino foi através de grupos, foi jogando, e quando começou os lockdowns, eles, como muitos jogos eram no Centro-Oeste, Nordeste, foi acontecendo, então a Superliga B masculina teve fase de grupos, quartas de final, semifinais e a decisão, ao qual o JF Vôlei pegou o Brasília. Vale destacar que eles eliminaram uma equipe do Rio Grande do Norte, o JF Vôlei eliminou o Unimed Aero, e o Brasília eliminou uma equipe de Goiânia, o Anápolis Vôlei. Muito legal ver esses polos entrando com os seus projetos. Eu acho que o voleibol brasileiro precisa ter um pouco mais de expansão, de diversidade em termos de estado. É muito legal ver uma estrutura do Rio Grande do Norte. Na temporada passada, o Sport Recife lançou uma equipe para a Superliga Feminina B. Então, muito bacana ver esses trabalhos. Vale também destacar o trabalho do Marcão, 33 anos de idade, técnico do JF Vôlei. O cara é novinho, o Marcos Henrique do Nascimento. Tem uma entrevista muito legal dele no site da CBV. Colhem lá para ver. E o trabalho também do Marcelo Tizen, técnico do Brasília Vôlei. Parabéns aí os 2 novos membros da Superliga principal, a elite do vôlei masculino. Feminino foi diferente. A priori seriam uma espécie de 2 Grand Prix, e no segundo Grand Prix já ia ficar definido os 2 que subiriam para a elite do vôlei nacional. O que aconteceu? O primeiro Grand Prix aconteceu em Maringá. Lá, o Ama Vôlei Maringá, os donos da casa, venceram o Valinhos Country. Eu não lembro se foi 3-2 agora, mas o título daquele Grand Prix com o segundo colocado renderia posicionamento para o segundo Grand Prix, que seria em Valinhos. Perfeito. Acontece que foi exatamente quando começou a decretar os lockdowns nas cidades, nos municípios, e aí foi cancelado esse segundo Grand Prix. Tanto o Valinhos quanto o Ama Vôlei Maringá foram declarados os 2 times que subiram à elite do vôlei feminino. Parabéns, estarão na temporada 2021-2022. Parabéns também para o Aldori Júnior, técnico do Maringá, e para o nosso querido Jailson de Andrade, o nosso Chicão, que dirigiu o Valinhos muito bem. Está de volta aí a Série A da Superliga Feminina, meu querido Marcelo. Muito bom. Valinhos, que já há um bom tempo já vem com o projeto lá. Uma região rica de voleibol, né? Valinhos, Campinas. Muito forte essa região do interior de São Paulo aí.
Meu querido Douglas, a gente trazendo agora, vamos diminuir a nossa lupa, né? Diminuir o nosso espectro aqui, olhar para o estado de São Paulo, talvez até Hum. mais especificamente para a cidade de São Paulo, meu querido. Essa temporada a gente teve uma notícia atrás da outra, assim, brava, né? A mudança do SESC, desculpa, do SESI, investindo menos, né, tomando essa decisão de investir menos no voleibol, né? O Pinheiros também, por questões financeiras, investindo menos na equipe. E para acabar a temporada, a saída do São Paulo Futebol Clube da parceria juntamente com o Barueri, depois de não honrar, né, com as dívidas aí juntamente Isso com era bola, é bola cantada, isso, Marcelo. Isso já era bola cantada. Quando a parceria foi feita, né? Enfim, pode formular a pergunta e a gente já falo sobre isso também. Ai, ai. A gente precisa ligar o sinal amarelo, Dodô. Para isso, o voleibol aqui de São Paulo precisa ligar o sinal amarelo. Já estamos no vermelho mesmo, Dodô. Ô, Marcelão, como eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, eu sempre falo para com quem eu converso que a gente tem que estar ligado na bandeira vermelha, sinal vermelho sempre. Os sinais vermelhos estão aí, as dicas estão sendo dadas sempre, a gente tem que estar sempre atento a elas. A bandeira amarela que você cita, eu acho que ela é até um pouco amena, né? Eu acho que tem que ser uma vermelha mesmo, porque a gente tem um problema sério, que são dois clubes muito fortes no voleibol. Não só no voleibol, mas no esporte, né? No esporte brasileiro, tanto o Esporte Clube Pinheiros quanto o SESI sempre apoiando o esporte, sempre desenvolvendo as modalidades. E em termos de vôlei, sempre foram fortes também. A redução de investimento é até aceitável para a gente ver. Vive num momento econômico diferente de outrora. Vivemos também uma situação de pandemia que foi bem complicada, ao qual a gente não sabia muito bem o que fazer, com contas, prazos, enfim. Acho que pode ser dado um desconto. Agora, é preciso olhar, por exemplo, o trabalho do SESI. Eu acho que foi mais um recuo para vir com mais força daqui para frente. Não, eu acho que o principal foi ter se mantido na divisão de elite, né, para a temporada 21-22. Provavelmente vai vir com mais investimento, até porque não faz muito sentido, né, Marcelo? Um maior investimento para o vôlei Bauru, né, para o vôlei feminino, e o de São Paulo ficar aquém. Aí precisa ver como andam as taxas de impostos, como andam as relações humanas, enfim. Precisa ver como é que é a situação, porque o SESI eu acredito que vai se recuperar daqui para frente. O Pinheiros, ele acredito que vai dar uma mexida para essa temporada, porque já é a terceira vez que o clube não se classifica para a fase final da Superliga Feminina. Vamos lembrar que o Pinheiros participou de todas as edições da Superliga e quase todas elas figurou sempre na fase final. As últimas 3 ficou do lado de fora. Pior ainda é o Pinheiros ver que boa parte das suas revelações nos últimos anos brilharam agora em outras equipes. Curitiba Vôlei, enfim, espalhados, São José dos Pinhais, enfim, a gente viu o vôlei, outros times usando jogadoras que passaram ali pelo Pinheiros, inclusive muitas eu locutei, falei o nome e tudo mais. E depois a gente vê lá brilhando numa outra equipe. Então, acho que o Pinheiros vai também dar um ajuste para pelo menos voltar a figurar. Quando eu falei do São Paulo Barueri, é carta marcada para quem acompanha futebol. Então, quando firmou-se ali o acordo em 2018, em 2019, o São Paulo já estava com o seu
o seu departamento de futebol com uma dívida estratosférica e aumentou exponencialmente até agora assumir o Júlio Casares assumir a diretoria e desfazer esse acordo. Ou seja, já era bola cantada que não ia dar certo a parceria como ela foi planejada. Ainda assim rendeu o título paulista de 2019 e uma boa colocação e uma boa promessa para a Superliga, que foi cancelada depois, Marcelo. Então, bola cantada do São Paulo Futebol Clube, cara. E lembrando o Júlio Casares, que eu lembro que vocês fizeram um post falando da reportagem dele, se não me engano, do programa do Neto. Mas vale lembrar para o Júlio Casares que desde 2012, o único título a nível estadual que nós ganhamos, né, como torcedor do São Paulo, foi o título de campeão paulista de voleibol feminino. Não, e outra, tem uma outra coisa, Marcelo. Eu acho que é perigoso ele usar o termo esportes amadores, tratando-se de 2021. Eu acho muito perigoso. Eu entendo que é coisa de época, é coisa de torcedor apaixonado pelo futebol, que cresceu vendo São Paulo sendo campeão, tendo as suas glórias no futebol, anos 70, anos 80. Mas eu acho que, primeiro de tudo, o presidente do São Paulo Futebol Clube tem que olhar as estrelas que estão na camisa do time. Uma delas representa Ademar Ferreira da Silva. Então, o São Paulo não pode deixar de olhar para os esportes olímpicos e deixar de tratar esses esportes olímpicos como esportes amadores. Então, o São Paulo vai dar... Espero que volte em breve, mas que se voltar, meu querido Marcelo, que volte com estrutura, volte com vontade de ficar e permanecer na Superliga, porque esse vai e vem de clubes só tira a grandeza, né? E a formação mesmo de um núcleo para as elites, para as séries, né? Tanto a A, B quanto a C. Sem dúvida. E pensar, né, em estruturar esse trabalho para baixo, né, colocar as escolinhas dentro do clube, em outros lugares, mas, enfim, fazer um trabalho, né, a longo prazo, né, e não uma coisa rápida para agradar, para chamar mídia, para chamar voto, para montar conselho. Lembrando que São Paulo ainda é totalmente uma eleição indireta de clube, então, quer dizer, você precisa ganhar primeiro lá dentro, e muitas vezes você acaba usando o esporte como trampolim para ganhar conselheiros que depois vão eleger, né, o presidente. E de novo, né, não pode falar esporte amador. Acho que nós estamos em 2021, esporte amador nem de peteca. Desculpa, meus queridos amantes da peteca aí, mas não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. É atrasar, é atraso isso, é mentalidade de escassez, Marcelo. É atrasar o lado de quem está querendo crescer, está querendo desenvolver, está querendo fazer projeto sério. E com certeza o José Roberto Guimarães tinha um projeto muito sério para fazer com o São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, bola para frente, o Barueri vai continuar aí, muito provavelmente. Não, sem dúvida, a gente torce para isso, mas é sempre bom a gente lembrar, né, e fazer essas devidas correções. Para a gente que gosta do esporte olímpico, né, e paralímpico, a gente precisa sempre estar fazendo essas correções aí, né? Muito bom com o Douglas Almaz aqui, muito bem. Meu querido, vamos mudar um pouquinho, de notícia, o vôlei pipocando, né, cara? O vôlei sempre com umas pancadas de notícia. Você fala, caramba, essa semana não escapa uma vez essa semana. Cara, o que você achou, né, da ida do Bernardinho, dele aceitar o desafio aí de comandar a França, a seleção masculina francesa, para os Jogos de 2024 em Paris, meu querido Dodô? Achei mó barato, Marcelão. Eu achei mó barato por dois aspectos. Primeiro que é de suma importância esse rodízio, esse intercâmbio, conforme eu falei. Se eu elogiei a vinda dos técnicos italianos para dirigir o Minas, eu não posso nunca ir contra um técnico brasileiro dirigir uma outra seleção. Até porque a gente tem, por exemplo, o Marcos Kivek, que é o técnico da seleção da República Dominicana.
fazendo um trabalho excepcional. Inclusive, vai estar no grupo do Brasil nas Olimpíadas, no feminino. Vai dar trabalho. O Brasil vai ter que ter muito. E vai ter uma série de amistosos agora também em maio, no começo de maio, entre Brasil e República Dominicana. A gente vai ver como as dominicanas vão vir e são treinadas por brasileiros. Há os rumores que o Luiz Omar de Moura vai treinar a seleção do Quênia. Ou seja, eu não posso ser hipócrita e falar, pô, o Bernardinho na França, pô. Não, muito pelo contrário, vai ser mó barato ver o Bernardinho treinando a seleção francesa, o Mbappé. Vai ser bem bacana ver um profissional de alto gabarito, de uma conduta dentro do vôlei respeitada. Vai ser bem interessante ver o Bernardinho trabalhando no vôlei francês. E pelo segundo aspecto, tira também, Marcelo, um pouco a sombra de outros técnicos, né, cara, que ficam aqui no Brasil. Começam a ter muitas especulações de, o Bernardinho não está treinando nenhuma seleção, pode entrar no lugar do Zé Roberto Guimarães, pode voltar para a seleção masculina, sabe? Ficam esses rumores que não deixam o treinador trabalhar e às vezes atrapalha muita conversinha vindo de fora. É claro que é uma coisa você ignorar a força das redes sociais, mas outra coisa é você ter a influência de jornalistas, conselheiros, diretores, sempre ali, né, jogando uma buzinadinha. Não, deixa os homens trabalharem, porque sem essa pressão, sem o fator Bernardinho, fica melhor para os técnicos das seleções, dos dois naipes, conseguirem fazer os trabalhos deles. Se vão conseguir desenvolver, não sei, mas foi muito legal ver o Bernardinho assinar com a França. Ele não vai deixar de treinar o Sesc, vai continuar com o Sesc, vai continuar no Rio de Janeiro. É muito bem dividido, né, Marcelo, essa situação no vôlei, né? Tem o período dos clubes e tem o período das seleções. Então, não vai ter problema nenhum de conflito. Bernardinho vai ser muito legal, desafio para ele e para todo o mundo do vôlei masculino. Vai ser bem legal, cara. Não, vai ser fantástico. Eu adorei muito uma entrevista que eu ouvi do Bernardinho, ele falando que ele estava precisando sair da zona de conforto dele, né? E assumir um desafio desse, que é comandar a seleção, né, no próprio país, uma Olimpíada dentro do próprio país. E lembrando, né, que ele vai talvez atrás do que o Bebeto conseguiu. O Bebeto, falecido Bebeto, foi campeão mundial no Rio de Janeiro, né? Eu não me recordo agora direitinho o ano, né? 90. Acho que foi 90 e alguma coisa. 1990. 90? 1990. Ele foi campeão com a Itália no Maracanãzinho. Maravilha, maravilha. Então, isso é fantástico. A gente vê agora o Bernardinho aí dirigindo a seleção francesa em 2024. Aí. Muito bom. Meu, vamos falar de... Fala. Não, pode continuar. Só como é que tá só o tempo, Marcelão? Que eu trabalho com isso, mas acho que o YouTube não sei, o Instagram, não sei se é 1 hora, não sei como é que é. Agora o Instagram dá mais de 1 hora, Dodô. É mesmo? Tá avançado, então. Maravilha, então. Toca o barco, meu querido. Vamos lá. Agora eles liberaram pra gente aqui. Não é só Marília Mendonça que fica 4 horas de live. O Cuca Aberta tem influência, hein, meu querido? Meu querido. Vou te falar, mesmo com o Sem Bloco, a galera que acompanha o Sem Bloco, siga lá Sem Bloco. Sensacional. Cara, em relação aos Jogos Olímpicos, qual a sua expectativa? Quem são os grandes favoritos no masculino e no feminino? Ou não tem mais favorito depois dessa pandemia, meu querido? Vai ser legal, cara. Vai ser uma Olimpíada legal. Claro, a ausência de torcida não tem como, né, cara? É um diferencial, é mó barato você chegar ali no ginásio, já ver o pessoal do lado de fora, comprando alguma coisinha ali, um lanchinho, né? Um pernilzinho, um cachorro quente. Enfim, é mó barato ver isso. Mas, ao mesmo tempo, também vai ser legal ver o desafio que é de você não ser pressionado ao vivo, mas ser pressionado mentalmente. Porque
todo mundo ali sabe que as câmeras estão voltadas para eles. Todos ali têm noção exata, seja de qualquer modalidade, todos sabem que vai ter várias câmeras levando para o mundo inteiro aquele momento, aquele lance. Às vezes é um desafio até maior, né, Marcelo? Por exemplo, a gente está aqui, eu tenho a experiência de fazer o ao vivo também, né, cara? Quando estou lá fazendo a locução, é uma adrenalina. Aqui fazer no conforto da minha casa é um outro tipo de adrenalina, porque, ok, eu estou olhando para você nesse exato momento, mas eu sei que tem pessoas que já estão assistindo aqui, estão entrando, passando por aqui, então é uma responsabilidade diferente, é uma adrenalina diferente. Eu acho que a grande questão das Olimpíadas, cara, é como é que eles vão fazer para controlar a Vila Olímpica. Eu acho que é esse o grande desafio que coça a cabeça de todos os organizadores das Olimpíadas de Tóquio. Porque é praticamente um município a Vila Olímpica. Sim. Cara, estamos falando de 10 mil pessoas, né? É uma coisa surreal. A quantidade de participantes, não só de atletas, porque abriga comissões técnicas também. Ou seja, a gente está falando de muita gente. E um dos conceitos para se evitar a pandemia é a aglomeração. Então, eu só estou esperando para ver como é que eles vão resolver essa equação da Vila Olímpica. Porque, do contrário, provavelmente vai acontecer as Olimpíadas, sim. E aí, a gente falando do vôlei, tem favoritismo sim, cara. Tem favoritismo sim. Não tem como determinadas seleções chegarem para disputar nos dois naipes e não terem vantagens sobre outras seleções. Falando no masculino, o Brasil é o atual campeão olímpico, só que desde a saída do Bernardinho não conseguiu mais conquistar títulos. Polônia, campeã da Mundial em 2018, e é legal que a Rússia ganhou as duas Liga das Nações que já aconteceram. E a questão da Rússia a Rússia entraria como favorita. Agora eu não sei se a Rock vai ser favorita, né? A Rússia está banida, vai usar o acrônimo, né, do Comitê Olímpico Russo e vai sob a bandeira do COI, ou seja, eu não sei que tipo de impacto vai ser uma situação como essa. Você vai se recordar, Marcelo, das comunidades dos estados independentes nas Olimpíadas de Barcelona. E era basicamente isso, com a queda da União Soviética, até os trâmites burocráticos, diplomáticos acontecerem, para as Olimpíadas de 92, a solução prática foi joga aí com a comunidade dos estados independentes. Aí muitos atletas da antiga União Soviética usaram aquela bandeira e tudo mais. Vai ser a mesma situação. Agora, eu não sei se isso vai causar não sei que tipo de impacto isso vai causar, mas a Rússia entra também como fortíssima candidata em cima da Polônia. Estados Unidos, brother, não tem como a gente não levar em consideração. Aliás, eu passei uma informação errada, tá, Marcelo? Eu acredito. Depois eu vou corrigir aqui. Os Estados Unidos levou no feminino, tá certo. A Rússia levou no masculino, os Estados Unidos levou no feminino. Os Estados Unidos masculino também chega bem forte para essa competição. França vem também quente, já preparando o terreno para 2024 para jogar em casa, para jogar com o Bernardinho e tudo mais. Duvido que já não tenha influência do comando do Bernardinho nessas Olimpíadas. Não estou falando que o Bernardinho vai ficar lá ligando, não sei o que. Eu estou falando na pressão psicológica, que é o quê? Nós precisamos mostrar serviço, começar a mostrar serviço, por quê? Se essa não for a nossa Olimpíada, vai ser daqui 3 anos. Porque a gente vai estar jogando em 3 anos. O ciclo olímpico diminuiu agora. Então nós vamos ter que chegar lá em casa, vai estar lá na nossa arena, nós vamos ter que mostrar serviço, porque lá provavelmente vai ter torcida. E quando você joga com a torcida ao favor, você tem que saber
muito bem usar o jogo psicológico. Aliás, eu acho que o Brasil, em 2016, ganhou muito pelo fator casa. Eu acho que tanto o Bernardinho quanto a comissão técnica souberam utilizar o fator casa para ir levando a seleção brasileira para a medalha de ouro, para o tricampeonato. Eu tenho quase certeza disso, cara. Então, quem sabe utilizar o fator casa se dá muito bem, consegue grandes situações. Correndo por fora para medalha, a gente sempre pensa em medalha de ouro, né, Marcelo? Então vamos lá, para medalha de ouro, então, Polônia, Brasil, Estados Unidos, Rússia, né, Rock e a França. Para ganhar medalha, se a gente for pensar em potenciais zebras, tirar um bronze ali, uma prata, Irã tem feito um trabalho muito legal no vôlei, não só no vôlei masculino, como no vôlei sentado também. O Irã é fortíssimo no vôlei sentado. Argentina e Itália correndo ali por fora no masculino. O feminino, cara, eu vou chegar e falar que para mim é a mesma situação do masculino. O Brasil não chega como favorito, chega como candidato. Isso é fato. O Brasil sempre vai ser candidato no vôlei, nos dois naipes. Isso é inconteste. É igual ao futebol. O Brasil sempre vai ser candidato a ser campeão de qualquer competição que disputar. Isso não quer dizer que ele seja o favorito ou um dos favoritos. Isso se aplica à seleção brasileira feminina, porque a gente tem muitas dúvidas ainda na formação da equipe. Por exemplo, saber qual será a levantadora do Brasil, né, tanto na Liga das Nações quanto nas Olimpíadas. Então, essas indefinições ainda fazem parte da seleção feminina, ao passo que Sérvia, atual campeão mundial, os Estados Unidos, bicampeão da Liga das Nações, China, atual campeã olímpica, Estados Unidos, cara, essas são os favoritos a conquistar a medalha de ouro. Sérvia, Itália, China e Estados Unidos. O Brasil entra um pouco abaixo na minha concepção. Para mim, vai usar muito da raça para tentar conquistar a medalha de ouro. Aí numa outra situação, que é a da Rússia, que também vai ter o problema do acrônimo, né? O ROC, que vai ser atuar com a bandeira do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional. Mas a gente está falando, Marcelo, de seleções bem estruturadas que têm as principais jogadoras do mundo, cara. Então vamos lá, a Sérvia, Diana Boskovic. Vai jogar muito essa menina. Eu sou fãzaço da Boskovic. Paolo Egonu, na Itália. Aliás, ao que a maioria dos torcedores está levando a crer que a Itália vai levar essa medalha de ouro nas Olimpíadas. A Zhu Ting, que é talvez a melhor jogadora em atividade, chinesa. As americanas, Jordan Larson, a gente tem Kimberly Hill, temos muitas jogadoras. E aqui a seleção brasileira, a gente não pode nunca deixar de fora Gabizinha, Natália, Tandara, Camila Bright, Macris, Dani Lins, qualquer uma das duas são muito boas jogadoras. A Denísia. A seleção brasileira vai dar um bom caldo sim, Marcelo, mas é candidata, não é favorita, pelo menos na visão do Douglas Almazzi. Não é nem na visão do Sem Block, hein, porque o Sem Block não é só Douglas Almazzi, mas eu tô falando por mim, eu acho que a seleção brasileira, se conquistar medalha, vai ser muito na base da raça. Muito bom. É isso aí, galera. Tem essa visão aí do masculino, essa visão do feminino. Fala, Douglas. Não, só complementar, eu trouxe aqui os grupos, cara, que eu trouxe os grupos que tanto no masculino quanto no feminino. Vamos lá, no masculino, o Brasil caiu no grupo B, estreia contra a Tunísia,
depois a Argentina, e aí, meu amigo, só pedreira na sequência. É. Rússia, Estados Unidos e França. Então, nós já temos 3 candidatos a título aí, Rússia, Estados Unidos e França, no caminho do Brasil. Só que se classificam 4 para as quartas de final. O importante é estar nas quartas de final. É um formato que Copa, né? Mistura a fase de grupos e mata, né? Não é nem mata-mata. Então acho que o importante é para o Brasil estar na fase final. Acho que não vai ter dificuldades, mas é importante derrotar a Argentina, é importante derrotar a Tunísia, é importante derrotar algum desses gigantes, se possível 2 ou 3, quiçá 4, mas o Brasil precisa passar com uma certa tranquilidade para outra fase. Você tem outro porque grupo aí, Dodô? tem, o outro grupo é Japão, Polônia, Itália, Canadá, Irã e Venezuela. Então, teoricamente, a Polônia tem a obrigação de terminar na primeira colocação. Agora, não vai ser fácil para a seleção brasileira se classificar nesse grupo e não vai ser fácil a seleção brasileira repetir o sucesso da Rio 16. Vamos ver como é que vai ser. No feminino... Além de classificar, tentar fugir de um quarto lugar, né? Então, é isso que você falou, teria que ganhar da Rússia, dos Estados Unidos ou da França para poder fugir de uma Polônia, talvez logo no primeiro mata. Assim, eu acho que o principal, Marcelo, dessas equipes vai ser justamente fugir da Polônia nas quartas de final. Partindo do pressuposto que a Polônia vai confirmar o favoritismo e vai chegar na primeira colocação do grupo. Pode acontecer de ter mudanças aí nesse percurso, mas aí ninguém pode considerar o imponderável, porque não aconteceu e só mais para frente a gente vai ficar sabendo. Então é importante que o Brasil não só evite a Polônia, mas eu acho que o Brasil precisa chegar com um mínimo de consistência na fase final e não no famoso trancos e barrancos, porque aí pode ser um pouco complicado. Dessa vez não tem o fator casa para ajudar a seleção brasileira, né? Sem dúvida. E no feminino, Dodô? Feminino, o Brasil está no grupo A, Marcelão, e aí é uma situação um pouco diferente, porque o Brasil estreia contra a Coreia do Sul. Eu citei que o técnico Stefano Lavarini, o italiano, saiu do Minas, foi dirigir a Itália, foi dirigir o Busto Arisio, se eu não me engano, e foi convidado também a dirigir a seleção sul-coreana. Vai ser a estreia do Brasil contra a Coreia do Sul, depois a República Dominicana. A gente já tem aí um confronto do técnico Marcos Kivieck e de grandes jogadoras pelo lado da República Dominicana. Terceiro jogo contra o Japão, donas da casa. Sempre aquele jogo de paciência, bola demora para cair, sempre aquele estilo que a gente já conhece do voleibol japonês. Quarto jogo é o mais complicado contra a Sérvia. Aí nós estamos falando das atuais campeões mundiais. E encerra contra o Quênia. Então, a tendência é que o Brasil passe ou em primeiro ou em segundo nesse grupo. É a tendência. Porque aí a gente está esquecendo que o outro lado, obviamente, vai estar fortíssimo, né, Marcelo? E não adianta escolher. Não adianta escolher. Porque, fatalmente, o Brasil e a Sérvia vão pegar times fortes nas quartas de final. Não tem como. Grupo B, China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia. Marcelo, nós estamos falando de China, Estados Unidos, Rússia e Itália, candidatas ao título. E eu já posso colocar Argentina e Turquia como possíveis zebras, mas só passam 4. E eu acho muito difícil que a Argentina e Turquia avancem para as quartas de final, tamanha a qualidade das outras 4 seleções. E aí, meu amigo, o Brasil pegar a Rússia, pegar de novo a China nas quartas de final,
pegar os Estados Unidos, pegar a Itália, que está voando. Não é bom negócio em nenhuma situação, cara. Então, o Brasil precisa chegar muito bem estruturado no feminino também, porque senão já cai logo de cara nas quartas de final e aí, bal, medalha, no mínimo a de bronze, né? A gente deixou escapar em 2016. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Muita emoção daqui mais ou menos 93 dias, se não me falha a memória, 92 dias. Nós vamos estar tendo essa emoção aí. Lembrando que as últimas notícias que vêm aí do comitê organizador é que a decisão por público, a quantidade de público ia ser definida agora na primeira semana de maio, vai ser adiada, vai ser passado para o dia 31 de maio a decisão se vai ter público e quanto vai ter de público. Então, existe a possibilidade de não ter público, nem hoje o público japonês. Esse é meu palpite. Esse é meu palpite. Para mim, não vai ter público. Não, eu acho que o grande problema deles agora é resolver a questão da Vila Olímpica. Exato. Porque ali é um ponto de aglomeração muito forte. Torcida, esquece. Eu tenho por mim, e até por histórico de estudos sobre... o japonês, o povo japonês sempre foi preocupado com doenças respiratórias. Não é somente o lance da Covid agora, Marcelo. Historicamente, o japonês já usava máscara no transporte público. Já usava nos trens, nos ônibus, porque altos números de resfriado, enfim... A contaminação no Japão sempre foi uma preocupação para eles. Eu tenho por mim que não haverá público nem local. E eu duvido, pelo menos nas notícias que vêm, nas pesquisas que são feitas, a maioria, Marcelo, e é uma maioria boa em porcentagem, é contra a realização dos jogos. Sim. É contra, eu estou falando níveis de 70% da população é contra. Então eu duvido que a população local vá querer se enfiar em alguma arena. Não sei, por mim eu acho que não vai ter público nenhum, só vai ter atletas mesmo. Esse cenário está ficando cada vez mais real. Esse cenário... Né? Agora, dia 6 de maio, ia ter um atletismo, vai ter a prova de atletismo lá, evento teste, mas eles abriram para 20 mil pessoas, não vão mais abrir para 20 mil pessoas, vai ser com o portão fechado. Tivemos o primeiro caso de transmissão de Covid no revezamento da tocha essa semana. E uma última notícia é os testes que estavam sendo marcados para serem feitos a cada 3 dias com os atletas, parece que vão passar para ser feitos diariamente. Eles estão estudando a forma de fazer diariamente, através da saliva, o teste. Ô Marcelo, ficou provado que o melhor sistema é o tal da bolha. Tá? Isso ficou provado, mas assim, a gente precisa ter um pouco de parcimônia, porque a gente conseguiu, a gente copiou, né, o mundo copiou a bolha vinda da NBA. A NBA mostrou que se você fechar tudo, e não vai ter uma disseminação da doença, a contaminação não vai acontecer. E durante aquela bolha da Disney, foi em 2020, não teve nenhum caso de Covid. Nenhum caso. Mas por quê? Porque lá o rigor sempre aconteceu. Fiscalização, não são medidas paliativas, não tem o jeitinho, eu vou sair ali rapidinho e volto. Meu amigo, você voltou, você vai ser testado. Se tiver na hora, se tiver já tiver, você já nem entra aqui. Ou seja, houve um respeito por parte da realização do evento. E aí, pum, beleza, descobrimos o modelo. O modelo é fazer bolha. Só que, pera lá, o fazer bolha também implica, Marcelo, a colaboração de quem está lá dentro daquela bolha. Perfeito. Porque a Fórmula 1 fez a bolha também dela na temporada 2020. A Fórmula 1 foi muito atingida
e começou a temporada no meio do ano. Sim. Ficou exprimido no segundo semestre os GPs. E mesmo nas tais bolhas, e lá também a rigorosidade é muito forte, tivemos casos de Covid, inclusive do Lewis Hamilton. Sim, Lewis Hamilton não participou de um GP porque pegou Covid. Então é uma questão muito mais. O buraco é muito mais embaixo, Marcelo, porque é uma situação não é só de conscientização, cara, mas também a gente conscientizar o nosso subconsciente para ações mecânicas que nos levam a fazer determinadas coisas. Eu estou vendo que o meu querido Alex Ocubo está aqui, eu tenho muitas resenhas com ele no Pinheiros, e eu tenho falado para ele, brother, trabalhe o seu subconsciente, porque o seu subconsciente faz com que você tenha ações mecânicas que você nem percebe. Qual é a explicação para uma bolha, por exemplo, em Saquarema, meu querido Marcelo, e o técnico da seleção brasileira está entubado nesse exato momento, e ele que estava lá? Qual é o caso do Lewis Hamilton, por exemplo, na Fórmula 1? Ele que é um cara muito visado, ele que é um cara, ele é um cidadão do mundo, ele é uma marca. Como é que ele pegou Covid, cara? Assim, cara, provavelmente ele fez as situações que são explicadas excessivamente pela mídia, ou seja, é o tal, deu aquela furadinha, deu aquela saidinha, alguma coisa parecida com isso fez, Marcelo, porque não adianta a gente pensar numa bolha que tenha um caso de Covid, cara. Você sabe que tem um exemplo que aqui no Brasil não foi falado com tanta ênfase, que eu acho que é um dos melhores exemplos. Até eu acho que ele supera a NBA, porque assim, o caso do futebol americano, a equipe de Seattle, do treinador Tom Carroll, que é o treinador com mais idade, já está com 72, 73 anos, mas do jeito que ele corre do lado do campo, parece um garoto de 50 anos. Corre mais do que eu. É absurdo. A NFL teve mais de 700 casos, acho que foram 714 casos de contaminação. Seattle, 0. Cara, o que o Seattle fez de diferente? Olha, eles até citam algumas coisas, mas eu acho que é muito, sim, do papel da liderança e do papel dos liderados entender, pô, quem está se expondo aqui é um cara com mais idade do grupo de risco do risco. Sim. Marcelo, a gente teve muitos casos de Covid na Superliga. Muitos casos de Covid. Tanto que foi uma Superliga fragmentada. Muito poucas rodadas foram jogadas de forma completa. A última rodada do feminino, com certeza que eu lembro. Mas sempre era um jogo, 3 jogos num dia, o outro ficou para o mês seguinte, o outro não sei o quê. Uma Superliga muito fragmentada. Mas por quê? As delegações, cara, elas acompanham os noticiários. E quando eu falo noticiário, eu não estou falando apenas de mídias, né? Jornalísticas, eu estou falando de noticiário de coisas que vêm de órgãos oficiais. Então, houve lá a agência tal, houve o comitê tal. Então, vai indo, a gente vai indo, a gente vai se guiando. Quando começou a ter a abertura, que foi ali por volta de julho de 2020, aos poucos. Eu costumo brincar, Marcelo, que nós estamos vivendo um reboot de 2020, né? Não, cara, é reboot mesmo, é mal feito ainda, porque não é possível que a mesma situação de um ano atrás se repetiu agora. O mundo não aprendeu a lição, mas a gente tem que levar em consideração que muitos não fizeram o que deveria ter sido feito. A forma como foi soltado até foi interessante, mas
aí é o indivíduo que começa a ter o seu livre-arbítrio para fazer e não fazer. Eu, por exemplo, quando começou a abrir, Marcelo, eu não entrei em nenhum restaurante, nenhum bar, shopping. Praia não tem aqui em São Paulo, nem fui para nenhuma do litoral. Então isso eu tenho por mim. Por quê? Primeiro de tudo, eu não sei que tipo de doença é essa. Não sei. Eu acho que é uma doença que a gente tem muito, mas muito pouca informação. Mesmo ela já estando já tendo mais de um ano já de pesquisas, a gente ainda tem muito pouca informação. O que eu vejo são pessoas próximas que quando o sintoma bate, meu amigo, a coisa é feia. E, por exemplo, a gente teve caso com o Rubinho, o técnico Rubinho, nós tivemos caso com o Luiz Omar de Moura, pessoas que foram para o hospital. Temos agora o Radamés Latari, CEO da CBV. Temos o Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira. Pessoas que pegaram a Covid e, obviamente, muitos pegaram e foram assintomáticos, mas eu sei que quem pegou... Então, por exemplo, a preocupação que eu tenho é, eu não sei qual que é essa doença, eu não sei que ela faz mal. Pode fazer mal para mim, pode fazer mal para os meus parentes, meu pai, minha mãe. Então eu tenho essa preocupação. E segundo, eu amo fazer os meus trabalhos, Marcelo. Eu amo fazer locução, amo fazer as reportagens, trabalhos complicados, difíceis, mas como qualquer trabalho. E para realizar esses trabalhos, eu sabia que eu deveria não pegar Covid. Por quê? Porque o delegado da partida só vai autorizar a minha entrada se eu estiver sem Covid, se eu não estiver contaminado. Pinheiros ou Osasco vão me chamar para trabalhar, mas eu tenho que estar com a saúde em dia. Então eu tenho que me cuidar, Marcelo. Só que aí é eu comigo. Sim. Dentro dos grupos, não sei, cara. Não sei como eram no vestiário, dentro da quadra. Cada clube faz seu teste. Não sei como é a triagem nesse caso. Enfim, eu acho que são situações que a gente precisa ter muita atenção, porque a gente pega, por exemplo, o vôlei de praia, neste momento, está fazendo o hub de Cancún, série de 3 etapas do circuito mundial. É num hotel em Cancún, o Gran Hotel em Cancún, o Gran Oasis Hotel em Cancún. Não entra ninguém, só entra quem vai jogar, comissões, só isso, fez uma bolha. A Liga das Nações vai ser a mesma coisa, vai ser lá no município de Rimini, na Itália, ali na região da Emília-Romana, vai ser formato bolha, ou seja, só vai quem estiver participando, seleções que estiver participando. E primeiro vai o feminino, depois vai o masculino, ou vice-versa, agora eu não me lembro. Perfeito. Então, é preciso ter análise, porque a contaminação é de uma pessoa para outra. E aí, cada um é responsável pelo seu corpo e pelo seu instrumento de trabalho. No caso das atletas, seu corpo, sua mente. No meu caso, minha mente, minha voz. Enfim, dos outros trabalhadores envolvidos com voleibol, cara. Sem dúvida nenhuma. E todo mundo fazendo a sua parte para que a gente possa passar esse momento, essa pandemia aí, e a gente possa voltar à indústria do esporte e fazer o que a gente ama, com mais segurança, com mais descontração, a gente voltar a lotar aí nos ginásios. E Marcelo, o esporte ao vivo que a gente mais gosta, né? Sim, e só uma coisa, Marcelo, é fácil falar da boca para fora, né? Muitas pessoas estão aqui nos assistindo, muito obrigado para quem tá participando. Muitas vezes, algumas devem estar falando, pô, é mais fácil falar, né? Ficar trancado o dia inteiro de casa, e vamos lá. Nós somos uma sociedade calcada na cerveja, no churrasco, né? No carnaval, então, futebol.
ou seja, a gente tem muitas situações onde a gente tem aglomerações, a gente tem o contato, o calor humano. E aí, pá, é fácil os caras ficarem ali na cadeirinha falando, não sei o quê, se cuide, faça a sua parte. Mas é importante, sim, que a gente tenha um pouco de cuidado com os retornos, cara. Porque há uma possibilidade muito grande de a gente ter um reboot do reboot. Sim, O sim. reboot do reboot. Eu tenho por mim, e assim, de novo, quem quiser vir conversar comigo a respeito disso, abertamente. Eu acho que o Carnaval 2020 pro Brasil fez mal. O Carnaval 2020. Ali foi um aumento exponencial de casos e aí houve os fechamentos e tudo mais. Se a gente for pegar o fim do ano, junta processo político, junta festas de Natal, Ano Novo, pessoas de saco cheio, por exemplo, aqui em São Paulo, da capital, primeiro sinal vaza pro litoral, lota as praias. Cara, essas situações não vão fazer com que a coisa melhore tão cedo. Então, quem tem conversado comigo, você fala, puta, esse cara, conversar com ele não dá, porque ele é um pessimista da porra. Não, não, calma. Não é bem pessimismo, mas é olhar com uma situação já um pouco mais para frente, que é o quê? Cara, nós já estamos chegando em maio. Maio de 2021. Vacinas são poucas. São primárias. Se já estão falando de Olimpíadas que são em agosto, aliás, agosto, começo de agosto, final de julho e agosto. Nós estamos falando de uma coisa daqui 90 dias. Já estão falando sem torcida. Já estão vendo outras situações de sem torcida para outros eventos. Cara, não sei se para 2022 a gente talvez vá ter a mesma situação. Espero que não, Marcelo. Espero que a gente tenha, a maioria tenha uma conscientização de que se aglomerar vai dar merda. A merda vai continuar, perdão a expressão, mas vai dar ruim. Então, acho que a situação é bem calamitosa e sim, cada um tem que fazer sua parte mesmo, senão não vamos ter tão cedo público nos eventos esportivos, cara. Sem dúvida nenhuma. E não só o público, como também todo o esporte de base fica comprometido e o gap fica aumentando cada vez mais e outras coisas consequentemente aí que a gente vem discutindo, não só aqui no Sport Pro, no programa Crianças em Movimento também, que você também pode acompanhar pelo Cuca Aberta, a gente vem comentando o que vem acontecendo com a pandemia e com as crianças que estão nascendo, que estão vivendo nesse momento de pandemia aí. Puta, Dodô! isso é uma outra coisa rapidinho. Cara, não tivemos competições de categoria de base, cara. Olimpíadas da Juventude adiada. Ou seja, o ciclo olímpico para 2024 o barato vai ser louco, Marcelão. São 3 anos e a gente não teve campeonatos de base no mundo inteiro, brother. Tudo adiado. Tudo adiado. Ou seja, um ano. Não tem muita perspectiva para este ano, pelo menos no primeiro semestre, talvez no segundo. Mas, cara, vai dar uma bagunçada aí legal aí nos próximos anos. E a gente vai ver muita coisa diferente até se acertar novamente. Revelações aí a gente vai ver. Vai ficar bem. O bagulho vai ficar louco, Marcelão. Você vai ver. Não, vai ficar, mas é isso. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente está falando aqui da cadeirinha, como você falou, do ar-condicionado, como o meu amigo Petrones falava, capetado. Se a gente, cada um fizer a sua parte, a gente vai melhorar. Se não, nós vamos começar a ter outros problemas aí, cada vez mais, que vai afetando todo mundo que está ligado à indústria do esporte. Enfim, como em toda a economia aí. Né? Então vamos aí, vamos se cuidar, vamos, né? Cada um fazer a sua parte aí. Dodô, cara, foi incrível o bate-papo aí, sensacional aí.
90 minutos aí, cara. Pô, sensacional. Puta, Show de bola. partida de futebol, é. Uma partida de futebol nesse Eu momento. te agradeço, cara. Foi sensacional e espero aí em breve a gente poder estar falando aí mais aí sobre o voleibol, Olimpíada aí e outros papos afins aí. Um forte abraço, cara. E, por favor, suas despedidas, meu querido. Ô Marcelão, mando depois um abraço pro meu querido Jorge, o Negote, grande saudade do nosso querido Jorge, abraço também pro Luiz Taoli também, figuraço o Luiz, Petrones também, saudade do Petrones, e sim, cara, é saudade desse tempo não tão longínquo, né? Mas, assim, como eu falei, a vida é mutação, a vida é dinâmica, mesmo o conservadorismo, ele é às vezes instigado, fustigado por essas mudanças. Eu acho que não tem muito mais o que falar, Marcelo, a não ser, galera, paciência. Eu acho que essa é o grande pensamento que a gente tem que levar, porque a gente só vai conseguir realizar as situações se a gente tiver cautela, se a gente tiver paciência, como eu falei. A gente precisa pensar antes de agir, precisamos ser menos combativos, usar as mídias sociais de uma forma mais engajada. E eu estou falando em engajamento no sentido de a gente fazer melhorias para os nossos setores, para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Eu sei que não é fácil. Pô, eu vou tentar falar, já vem alguém, um contra, né, um radical e pá, né, um hater, né, agora é hater que fala, né, vem um papá. Cara, eu sei que tem isso, mas, por exemplo, se você conseguir incutir na mente de algumas pessoas próximas, você citou da parte da politização. Eu gosto de falar muito sobre política e tenho altos embates aí com capitalistas, comunistas, socialistas, neoliberais, enfim, tem outros papos que eu gosto de ouvir cada grupo para ver se isso reflete também na sociedade, né, cara? Então quando a gente se ligar realmente no que está acontecendo, então se a gente ajudar quem está próximo, já é um bom começo. Então eu sei que, por exemplo, em conversas, eu já ajudei muita gente em termos de política e algumas pessoas me ajudaram bastante também. Ou seja, dessa forma, sem combater, sem mentalidade de escassez, sem senso comum, a gente vai conseguir cada vez mais deixar o jeitinho brasileiro de lado, ser menos complexo de vira-lata e conseguir realmente brilhar e fazer com que essa gente bronzeada mostre seu valor, né, meu querido Marcelo? Sem dúvida, meu querido. Dodô, meu querido, muito obrigado. Cara, foi show, foi sensacional bater o papo contigo aí. Te cuida. Muito obrigado a todos que me acompanharam aí. Obrigado pela sua audiência, sua paciência conosco nessa noite de quinta-feira aí. E você já sabe, programa Spot Show, semana que vem às 20 horas, vamos falar sobre a seletiva de natação que está ocorrendo no Rio. Vamos ver esse perfil dessa equipe brasileira que estará representando a natação em Tóquio. Tá bom? E se fosse filme da Marvel, eu colocaria assim: Dodô irá voltar. Aguarde. Marcelão, obrigado. Pessoal do Sem Bloco, sigam o Cuca Aberto, o trabalho do Marcelo Lopes. 3 anos já, né, Marcelão, que você está na ativa com o Cuca Aberta, né? 4 anos, vamos fazer 4 4 anos. já, 4 anos já, levando tudo sobre esportes. E ó, o homem não fala nada de futebol. Eu só uma vez que eu vi você falando de futebol masculino, Marcelo, que eu até estranhei, falei, não é o Marcelo que está operando nesse momento, deve ser alguém que está cuidando, hackearam o perfil do Cuca Aberta, mas o Marcelo é um grande incentivador e influenciador do esporte e principalmente da natação. Fiquem com o Cuca Aberta aí, meus queridos do Sem Bloco. Valeu, galera. Um forte abraço. Abraços, Dodô. Aquele abraço, meu querido. Um abraço, até mais. Número 303.
Tchau, tchau! Valeu!